E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço uma bênção sobre esses preciosos irmãos e dá-me a plenitude do Espírito para pregar a palavra do Senhor com ousadia e amor. Senhor Deus, salva aquela alma que porventura se encontra perdida, que ainda precisa fazer paz com o Senhor por intermédio de Jesus. E a todos os demais, edifica as nossas almas, edifica os nossos corações. Nós dependemos do Senhor. Estamos aqui porque não somos melhores do que outros. Estamos aqui porque dependemos do Senhor, porque somos fracos. Mesmo sendo um espírito preparado, forte, a carne continua fraca. E eu peço a Deus misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar-se? Irmãos, nós vivemos uma geração cansada, cá entre nós, desmotivada e frustrada com o trabalho. Imagina o seu trabalho secular, imagina os seus afazeres, jovens ainda no período escolar, aquilo que você faz durante o dia, o seu trabalho de escola, estudando para provas, os seus cursos, tudo aquilo que você faz, por que você faz, para quem você faz. Então muitos trabalham apenas por obrigação, tem que pagar as contas, amanhã é segunda-feira e tudo começa de novo. Outros vivem esperando reconhecimento, em algum momento serei reconhecido. Alguns já desistiram de fazer o melhor e já se entregaram. A pergunta não é o que você está fazendo, não pergunto para você na noite de hoje o que você está fazendo. A minha pergunta é, para quem você está fazendo o que faz? Porque a forma como você trabalha releva ou revela quem governa o seu coração. Eu repito, a forma como você trabalha em todas as áreas revela quem governa o seu coração. E aqui está uma chave, aqui está uma razão para ser, viver e acontecer. É entender para quem nós trabalhamos, para quem nós estamos, a quem nós servimos. Pastor, eu entendo, neste momento estamos servindo a Deus, estamos em culto. No entanto, precisamos extrapolar essas 4 paredes para entender o que é culto ao Senhor. Até a palavra culto, ela tem a ver com cultivo, tem a ver com cultura. Isso significa que é algo trabalhado diariamente, continuamente. A minha adoração ao Senhor tem que ser algo dentro da minha cultura, a minha cultura individual, a minha cultura familiar tem que ser de adoração ao Senhor. Eu preciso cultivar a minha adoração ao Senhor diariamente, e não dominicalmente, e não 2 vezes por semana. Tem que ser um estilo de vida, o meu culto ao Senhor. Aqui continuamos a adoração ao Senhor. Entendamos que não existe vida secular para o cristão. Tudo é espiritual, tudo. E por isso, aqui em Colossenses, dizendo inclusive aos servos, aos escravos da época, que eram crentes, que eram salvos, servindo e trabalhando nas piores condições, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração. Como ao Senhor, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para os homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Aqui tem uma ordem abrangente, e a primeira delas é, tudo quanto fizerdes. Nada fica de fora, tudo está incluído. O Espírito Santo amplia esse princípio. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, passagem extremamente conhecida entre nós. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Que momento oportuno, irmão. Tudo para a glória de Deus. Beber água na sua casa tem que ser algo espiritual. Comer tem que ser algo espiritual. Como assim? Deus ele dá princípios sobre a glutonaria e sobre a bebedice. Se em casa você não se policia, sabe que está com a glicose às alturas,
a diabetes está aí, próxima, e você ainda assim cede aos docinhos, aos refrigerantes, aos caprichos do açúcar, você está glorificando a Deus? E o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, está sendo santificado? Não. Então, é no comer, comer demais, comer de menos, comer mal. Quando tem o seu pai, tem sua mãe, tem pessoas maiores que você, seu avô, sua avó, e tem os bifes, e tem um bife que é maior. Você vai pegar qual bife? Atacar quem chegar primeiro. Você vai honrar os mais velhos, vai deixar que eles peguem. Se você estiver por acaso na frente, na fila que não deveria ser, você vai pegar um bife menor, porque você vai honrar o mais velho. Você está glorificando a Deus, cultuando a Deus, porque você está ali vivendo um princípio bíblico de honrar o mais velho, de honrar a autoridade constituída, de honrar pai e mãe. Tem uma garrafa de suco de laranja, suco de uva, último copo de chocolate quente, e você vira esse copo para você, e é o que a Jussana fez. E aí você está pronto para beber. E chega um irmão em Cristo que não bebeu nenhum gole, e o seu é o segundo gole. O que você vai fazer? Você vai glorificar a Deus, considerando o seu amor ao próximo e os outros superiores a si mesmo. Você vai e passa o copo. Em tudo, no seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Foi, pastor, mas não tem jeito de glorificar a Deus no meu trabalho. Meu trabalho é chato. Eu me lembro quando eu trabalhava como motorista de táxi. Durante a graduação, enquanto cursava a faculdade, eu trabalhei como taxista durante 6 anos. E eu interpretei que aquilo ali era meu ministério. Que Deus estaria colocando pessoas ali no meu carro para que eu pudesse de alguma forma ser luz. Pessoas que queriam suicidar, pessoas que estavam deprimidas, pessoas que precisam ouvir a verdade, pessoas que estavam para ir para lugares terríveis e cometerem pecados. Falei, Deus me está colocando ali por uma razão. E eu tenho um dever para com eles. Ali era o meu campo missionário. Eu deixava os folhetos no carro. Quando alguém perguntava, eu sempre fazia um gancho com um versículo bíblico, com o princípio do Senhor. E ali era o meu momento de adoração. Eu estava cultuando a Deus dentro de um carro. Seja de madrugada, seja à noite, parado na rodoviária. Tinha aqueles taxistas também, cada um mais necessitado do evangelho do que o outro. É assim que funciona. Não sei qual é o seu trabalho, mas tem que glorificar e fazer um trabalho com excelência. Tem que cobrar um preço justo. Imagina, o preço é R$50, eu cobro 150, 80, 90. Isso não é justo comparado com o mercado? Eu glorifico a Deus assim? Não. Me lembro também, durante os anos que trabalhei como professor de espanhol. Eu sei que tem turma da educação aqui. E eu tinha que simplesmente dar aula de espanhol, ensinar algumas palavras, e eles tinham que aprender a formar frases e trabalhar a pronúncia. Mas eu não queria somente isso. Ali eu me sentia como um pastor bilíngue, porque eu estava tendo contato com jovens, com adultos. Eu dei aula para senhoras e homens acima de 70 anos de idade. Convivi com várias pessoas e de alguma forma eu poderia semear o evangelho. Às vezes a música, eu colocava uma música e tinha um gancho com o evangelho. Sempre buscando de alguma forma iluminar aquelas pessoas. Por quê? Porque talvez você tenha esquecido, nós como igreja tenhamos esquecido, de 2 Coríntios 5:20. Vai lá, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos, não é que seremos, já somos embaixadores da parte de quem? De Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A parte A, que é a primeira parte. Somos embaixadores de Jesus Cristo.
Eu me sinto um embaixador do Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma embaixadora, uma embaixatriz do Senhor Jesus Cristo. Somos representantes. Quando o cristão fala, ele não fala de si mesmo, e ele não fala por si. Ele representa um governo, ele representa um reino. Sabe quando eu estava estudando na escola, no período do ensino médio, do ensino da graduação, na faculdade, não era o Bruno somente, era um representante de Jesus Cristo ali, naquela sala da faculdade no início, com 60 alunos, ou depois com 40 alunos, com 30 alunos. Eu estava como representante, assim como vários aqui também estão como representantes, embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falava, eu não falava de mim ou por mim, eu representava e falava em nome de Jesus Cristo. Por isso, o que eu falo tem que ser policiado. Por isso, da minha boca não podem sair palavras torpes. Por isso, eu não posso falar em nome de Deus, se não for Deus quem estiver falando. Por isso, da minha boca não devem sair gírias. Por isso, da minha boca devem sair somente palavras que edificam, que são bênção. Por quê? Porque eu sou um representante. Eu represento um outro reino, eu represento um outro país, uma nova nação, uma nova Jerusalém. Eu não pertenço àquele reino. Eu sou um estrangeiro. Nós também, quando estamos no trabalho, que estamos na escola, que é um ambiente alheio ao Evangelho, nós não somos daquele meio. Jovens, eu acho que é hora de entender isso. Vocês não pertencem a esse grupo. Não pertencem. São estrangeiros, forasteiros. A Bíblia nos relata isso. É o que nós somos, peregrinos e forasteiros. Estamos peregrinando. E não pertencemos a este mundo. Quando compreendemos essa responsabilidade, tudo começa a mudar. O Senhor Jesus, ele nos carrega de autoridade delegada. Um embaixador tem autoridade delegada. Ah, pastor, mas eu sou tão simples, o que eu posso fazer? No seu ambiente, no seu entorno, eu não tenho acesso ao seu entorno. Eu não tenho acesso ao seu círculo de amizades. É ali que você deve ser um embaixador de Jesus. Eu pergunto, que tipo de embaixador você tem sido? Um vexame, uma vergonha? Ou um embaixador fiel, fiel ao rei, que mostra realmente características do reino a qual você pertence? Que está investido de autoridade dada por Jesus Cristo. E isso pode ser como motorista de trânsito aqui na cidade, está dirigindo o carro, levando criança para a escola, indo para o trabalho, de um lugar para o outro. Como você se comporta no trânsito? Você revela quem você é e você está representando alguém maior. Como pai, você é o embaixador de Jesus. Você tem que representar a paternidade do Pai Celestial. Tem muitos jovens hoje, mas não poucos, muitos, que têm uma dificuldade tão grande de compreenderem o amor do Pai Celestial. Por quê? Porque não foram amados pelos seus pais terrenos. Porque seus pais foram autoritários, foram ausentes, foram pais que abandonaram o lar, abandonaram família, abandonaram e saíram. Ou alguns que abandonaram e ficaram. Significa que dentro de casa são ausentes, são indiferentes, são omissos. Então, na hora de conectar Pai do céu, Pai nosso, não faz a conexão, não tem o link, não dá associação. Por quê? Porque não teve um bom representante aqui na terra. A igreja, com os pais aqui presentes, nós pais precisamos sim ser embaixadores de Jesus Cristo, representando Jesus e o reino celestial para o nosso meio, para a nossa casa, para a nossa família. Como filho, você representa Jesus Cristo. Ele foi um filho obediente. Ele foi um filho submisso. Ele foi um filho que honrou a sua mãe lá na cruz do Calvário. Ele que estava ali pronto para sucumbir, para dar o seu último suspiro. Ele estava preocupado com a sua mãe Maria. E comissiona João, discípulo amado, para cuidar da mãe dele. Olha, a partir de agora, ele, falando para a mãe, ela é sua mãe e ele é seu filho. Jesus Cristo era o primogênito. Como primogênito, era o responsável pela sua mãe na ausência do pai. E lá na cruz do Calvário, ele honrou a mãe.
ele foi um exemplo de filho e ele mostrou que não era desse meio. Filhos, todos nós aqui somos filhos. Talvez não tenhamos pais vivos, ou alguns não tenham. Mas representamos Jesus Cristo e um reino. Somos embaixadores. Seja o melhor filho que você pode ser. Representa o céu. Então, cultuar, e conforme lemos em Colossenses, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Esse todo o coração é uma exigência interior. Deus não quer apenas as ações. Deus não quer apenas que você faça o que tem que fazer. Ele poderia comissionar robôs. Ele podia dar uma de Elon Musk, fazer robôs para adorá-lo, para fazer o que ele quer. Mas ele quer sentimento, ele quer coração, ele quer inteireza, ele quer tudo. Nosso Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, dá o máximo de si, faz bem feito. E imagina como isso reverbera na sociedade, reverbera numa sociedade como a nossa, aqui na cidade. Todos nós aqui, imaginemos, os que são professores, serão os melhores professores que essa cidade e que as escolas já viram. Porque se portam com decência, porque amam, porque oram pelos alunos, porque ensinam com excelência. Fala, todo jeito eu vou receber meu salário não vai mudar, é a mesma coisa. Se eu der atenção, se eu fizer vista grossa, todo jeito eu vou ganhar o mesmo tanto. Não, você não trabalha para o governo, você não trabalha para o empresário, o empreendedor, dono da escola particular. Você trabalha para Jesus Cristo. Tem que ser de todo o seu coração, não importa. Mas não. Quando eu dava aulas, eu trabalhava para Cristo. Quando eu trabalhava lá guiando o táxi, eu estava trabalhando para Jesus Cristo. Aí está a diferença. Quando eu estava na academia como aluno de karatê, eu estava ali representando Jesus Cristo. Se estiver lá jogando futebol, representa Jesus. Como assim, pastor? Como é que eu vou tornar o futebol espiritual? Ok, você fez a falta, você é o primeiro a falar, foi falta. Você não espera o juiz cego tentar ver que foi falta. Se a bola saiu, saiu. Já entrega a bola para o adversário. Foi mão? Foi mão, é pênalti. Alguém chegou e te acertou, se foi intencional ou não, aquela raiva, vontade de xingar e brigar. Não, aqui eu sou embaixador de Jesus Cristo. Os outros fazem isso, eu não. Aqui o lugar é santo. É assim. O juiz errou, porque juiz erra. O juiz não consegue enxergar tudo. É um juiz para muita gente. O campo é muito grande. Juiz ladrão, juiz isso e aquilo, só erra para o lado de lá. Não. Aqui não. Eu não vou desacatar essa autoridade. Aqui eu não. Representando Jesus Cristo, jogando futebol. Em qualquer área, você pode representar Jesus. Você deve. E é de todo o seu coração. Tudo quanto tiver a mão para fazer. Então, se os professores estão fazendo um trabalho com excelência, os alunos são abençoados. Se a diretora, ela decide honrar a Deus ali na escola, essa escola se transforma. Se os funcionários, os servidores públicos municipais decidem, quando eu estiver trabalhando, eu não estou trabalhando para o prefeito, eu não estou trabalhando para a administração pública, eu estou servindo a Deus. Meus irmãos, viraria primeiro mundo aqui nessa cidade. Faz só o quão dificultoso é para uma obra sair, para alguma coisa acontecer. Mas quando a pessoa faz de coração é diferente. Diferente. E Deus abençoa, Deus põe a mão para abençoar. Então faça bem feito, faça com intensidade, faça com dedicação. Vai fazer um bolo, põe seu amor ali. Vai fazer o almoço da sua casa para a sua família. Põe a vida naquilo. Antigamente falavam daquele sazon, com amor. Irmãos, dá diferença. Quando a pessoa faz algo de má vontade, quando faz com amor. Todo mundo fazendo o que tem que fazer com excelência. Tudo iria mudar. A honestidade. Porque se você é mecânico,
Não, mecânico honesto, eu posso chegar lá e não vai inventar peça para trocar, ele não vai inventar defeito para o meu carro, porque ele glorifica a Deus naquele lugar de trabalho. É o lanterneiro salvo, cristão, que não vai te enrolar. Você falar que não dá conta de entregar o carro, eu falei, não dá conta, se vai ser tal dia, vai ser tal dia, porque ele honra compromisso. Ter lealdade. Somos embaixadores de Jesus. Você vai vender um carro, vai vender o carro por 30 mil reais. E aí você vendeu o carro na mão, assim. Ó. No dia seguinte, tem um amigo seu te ligando, você já vendeu o carro? Eu falei, vendi. Eu falei, não, eu te ofereço 35 mil nele. Não, mas eu já fechei com o comprador, foi ontem. Não, mas assinou papel? Não, assinar papel não. Então, te pago mais. Você vai perder 5 mil reais? E aí, o que você faz? Eu represento um reino. Eu sou forasteiro aqui, peregrino. Essa turma não vai me entender. Eu falo outro idioma aqui. Eu assumi um compromisso. Eu tenho palavra. A Bíblia diz que vale mais o bom nome, o ter um bom nome, do que o ter muitas riquezas. É o que diz Provérbios. Eu falei, uau. O meu nome vale mais do que 5 mil reais. O carro foi vendido para fulano por 30 mil que eu vou entregar. Se alguém chegar oferecendo 1 milhão de reais, eu já vendi por 30 mil. Eu tenho palavra. É assim que deve ser o crente. Imagina uma sociedade assim. Infelizmente, não temos políticos assim. Não temos vendedores de carros assim. Mas nós temos que ser diferentes. Nós somos diferentes. E isso confronta. Quando você decide fazer o que tem que fazer de todo o coração, a preguiça vai embora. Gente, são detalhes. Se tiver que fazer algo, dá o seu melhor. Estava vendo minha mãe, meu pai lá varrendo o chão de terra para tirar pedrinhas. Era preciso fazer isso? Era necessário? Não era. Mas isso era excelência. É ir a mais. Tinha necessidade? Não tinha. Não precisava, mas fizeram. Algo simples, uma estrutura simples, mas faz tudo de coração e o negócio fica bom. Vê que teve dedicação, vê que teve zelo, vê que teve amor. Volta mais cedo, já lava daqui, limpa daqui, tira a poeira, fala, mas nem vou entrar aqui, mas já está limpo, se alguém precisar, está limpo. É assim que cuida. É assim que devemos cuidar uns dos outros. Buscando excelência, sempre dar o seu melhor, porque quando está trabalhando para Deus. Entenda isso. Não faz o serviço pela metade, não tem desleixo. Eu pergunto, você tem dado o seu melhor? Ou é apenas o mínimo necessário para manter o emprego? O mínimo necessário para não repetir de ano? O mínimo necessário para não ser reprovado? E tem uma mudança de perspectiva, porque diz, como ao Senhor. Aqui está o coração. Como ao Senhor. O cristão trabalha para Jesus Cristo. Essa palavra ela foi escrita originariamente para escravos. Vocês estão trabalhando para senhores, mas eu gostaria que vocês se dedicassem a esses senhores, que são donos de escravos. Trabalhem para eles como eles fossem Jesus. Nem todos eram crentes. Nem todos os senhores eram cristãos. Mas trabalha como se fosse. E eu te recompensarei. Esse Senhor verá Cristo através da sua vida. Porque de todos os servos, aquele crente, ele é o mais esforçado. Aquele crente, ele é fiel. Aquele crente, ele não é desonesto. Aquele crente não é mentiroso. Um servo fiel. E é o que Deus está esperando de nós. Para que quando nós morramos e estejamos diante dele, ouçamos as palavras do Senhor, servo, escravo, servo bom e fiel. Ele é bondoso e é fidedigno. Vem, entra para a alegria do seu Senhor. Você e eu fomos comprados por bom preço. Nós não temos aí uma vida light, um tempo livre. Somos servos do Senhor, que é para trabalhar mesmo. E quanto mais você trabalha, mais vontade dá de trabalhar. Porque eu sei para quem eu trabalho. Às vezes eu varo à noite, trabalhando, estudando, fazendo algumas coisas.
A igreja não me obriga a isso. O estatuto não pede que o pastor faça algumas coisas que eu faço. O estatuto da igreja, no regimento para o pastor, não pede para o pastor, por exemplo, varrer a rua na frente da igreja e recolher lixo. Mas quando eu tiro, quando eu farro, eu estou preocupando se eu vou ser reconhecido ou não. Eu sei para quem eu estou trabalhando. É diferente. Eu quero honrar o Senhor. Quando estiver em casa trabalhando, quando estiver no serviço, lembre-se para quem está trabalhando. Faça com excelência, faça o seu melhor. E as consequências positivas, elas virão. Eu já disse isso uma vez. Você não tem que correr atrás do dinheiro. Essa perspectiva está errada. Eu vou correr atrás, então, tem que pelejar, né? Tem correndo atrás do dinheiro. Não. Você vai na frente, o dinheiro vai atrás. Nós temos que ir à frente do dinheiro. Por quê? Porque você vai entender o seu propósito aqui na terra. E quando começar a fazer o que Deus te comissionou a fazer, você vai fazer com tanta excelência e tão bem feito o serviço, que o dinheiro vai vir, que as pessoas vão te procurar. Você pode decidir, vou abrir uma borracharia, eu vou trocar pneu de carro, mas eu vou trocar pneu de carro com excelência. Eu vou tratar o motorista, seja ele ou ela, com dignidade, com honestidade, um serviço rápido, com presteza, um lugar limpo, um lugar aseado. Eu vou dar o meu melhor, vou deixar um cafezinho, eu vou deixar até bala, vou colocar um perfume, eu vou fazer o meu melhor. Excelência. O que acontece? As pessoas começam a procurar você. Você vai ser um médico, um doutor, em qualquer área, um advogado. Sim, um advogado. Mas não qualquer advogado. Um advogado excelente. O dinheiro vem atrás, é consequência. Consequência. Ah, mas eu pensei que eu tinha que... Não, dá o seu melhor e o resto é consequência. O dinheiro é consequência. Quem deixa o dinheiro ir na frente acaba perdendo-se e perde o propósito. Por quê? Porque fica lá, talvez o jovem está para entrar na faculdade. Vai, qual faculdade, qual curso está dando mais dinheiro atualmente? A pessoa talvez pensa, vou me tornar, quer ser um juiz de direito, um promotor, um médico, Só que a pessoa não tem aptidão nenhuma, vontade nenhuma. Ele está indo pelo fator dinheiro. Ele não será bem-sucedido na carreira. Se a pessoa compreende o porquê dela estar, qual o propósito, ela fará com excelência. Pode ser algo aparentemente simples, mas ela será conceituada. Ela se tornará referência. Ela se tornará uma das melhores da cidade na sua área. Por quê? Porque quando está fazendo de coração. E uma das bênçãos, e eu compartilho com os irmãos, que isso me dá propósito de vida, eu entendi o plano de Deus para mim. Então, o que eu faço com muito amor. Com muito amor. E para mim não é pesado. Sabe, ter que virar uma noite, acordar muito cedo, trabalhar demais, passar 10, 14 horas... dentro de um limite considerável, porque eu gosto do que faço. Eu já percebi que quando eu fico parado, falei, não, agora eu vou tentar descansar. Rapidinho eu volto a fazer o que eu gosto de fazer. Porque eu sei para quem eu estou trabalhando e me sinto bem. Agora, se tem algum irmão, alguma irmã que não está saboreando isso, você está sofrendo. Certamente está sofrendo. Porque está fora do propósito. Entenda e faça com excelência, dá o seu melhor. E Deus irá honrá-lo. Honre a Deus. Eu não conheço ninguém que honrou a Deus primeiramente, que depois não foi honrado pelo próprio Deus. A Bíblia diz em Efésios 6:7, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Aqui tem uma mudança de perspectiva. O comum vira espiritual, o invisível ganha valor eterno e o cansativo ganha propósito. E é algo libertador. Porque, voltemos a Colossenses,
A Bíblia diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. E não aos homens. A Bíblia ela aprofunda mais isso em Efésios 6,6. Não servindo à vista como para agradar aos homens. Uma bênção que nós temos aqui, algo que é libertador, é que você e eu não precisamos agradar pessoas. Não precisamos agradar os homens. Nós precisamos agradar a Deus, ao Senhor. Então, não espere reconhecimento. Isso aqui também é libertador. Se eu dependesse de 5 irmãos, 3, às vezes, falar, pastor, obrigado pela mensagem. Só isso. Estaria em depressão. Às vezes é 1, 2. Se eu esperasse reconhecimento ou agradecimento, estaria frustrado. Só que eu me liberto disso, porque eu não dependo de aplausos, eu não dependo de reconhecimento. Eu sei para quem eu estou trabalhando, sei quem estou servindo, e sei inclusive que muitos sermões são impopulares. É Deus mandando pregar e eu vou pregar e pronto. Porque na hora de acertar as contas e prestar contas, não é com a igreja, não é com os irmãos, é com Ele, é com o meu Senhor. Aquilo que você estiver fazendo, dê o seu melhor, mas faça de acordo com a vontade de Deus. E não fica lá, será que eu estou agradando fulano? Será que ele está achando bom? O que você achou disso? Não. Faça para Deus. Quem controla a sua motivação? Deus ou a opinião dos outros? Deus recompensa. A Bíblia diz no versículo 24, sabendo que recebereis de quem? Do Senhor. O galardão da herança. Do Senhor. É Deus quem recompensa. Então, para mim ou para nós, pouco importa. Se somos reconhecidos, se somos aplaudidos, se tornamos-nos celebridades. E olha que bênção, Ele está ajudando a humanidade. Que bênção, Ele está mudando a comunidade. Que bênção, Ele é luz no meio das trevas. Não tem problema. Porque, em primeiro lugar, trabalhamos para Deus. Quem nos motiva é o Senhor. É Ele quem vê tudo. É Ele quem recompensa. É a Ele quem vamos prestar contas. É Ele que nos alimenta e nos dá saúde para poder viver e trabalhar. Isso aqui liberta. E diz, olha, não precisa preocupar em agradar os homens. Paulo disse isso também. Se eu tivesse preocupado em agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Porque não dá para conciliar as duas coisas. Você vai ter que decidir em servir a Deus ou agradar as pessoas. E eu prefiro agradar a Deus. Eu prefiro servir ao Senhor. E depende muito de como você pensa. 2 homens estavam levantando paredes. 2 pedreiros levantando paredes. Perguntaram ao primeiro, o que você está fazendo? Ele respondeu, eu estou assentando tijolos. Perguntaram ao segundo, e você? Ele disse, estou construindo um templo para adoração a Jesus. Quando você estiver trabalhando, estiver preparando o almoço, uma refeição para sua casa, o que você está fazendo? Fazendo arroz, fazendo uma mistura. Eu estou servindo os filhos do rei. Eu estou alimentando os filhos do rei, os co-herdeiros de Jesus Cristo. Eu estou honrando a Deus, servindo a minha casa, amando meu marido, amando os meus filhos. É a motivação. A diferença não está na tarefa, a diferença está no propósito, na motivação. Então, no trabalho, trabalhe com excelência, seja íntegro, sem supervisão. Honre a Deus com a sua profissão. No casamento, sirva seu cônjuge como se estivesse servindo a Deus, ao Senhor, tanto o homem como a mulher. Ame com dedicação, não por interesse. Na igreja, sirva sem ser reconhecido, ou sem buscar reconhecimento. Permaneça fiel. Na vida diária, faça tudo com propósito. Entenda que cada detalhe é importante para Deus. Lembre-se, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Se nós não formos fiéis nas coisas mínimas,
Deus não nos confiará as coisas grandes, porque nós não somos fiéis nas pequenas. No final de tudo, a verdade é simples e profunda. Nós não trabalhamos para homens, nós não vivemos para homens, porque a Cristo, o Senhor, servis. Eu pergunto, você tem vivido para agradar pessoas? Você não conseguirá. Tem feito coisas sem coração? Tem negligenciado sua responsabilidade? Espero que não, meu irmão. Dá tempo de restaurar, dá tempo de renovar o seu coração, de voltar para o caminho, servir a Deus, com emoção mesmo, com intensidade. Eu me lembro de, um pouco antes de me casar, falando com a Laís, falei, amor, eu não sei como será a nossa vida, Deus me chamou ao ministério pastoral, mas uma coisa eu tenho pedido a Deus, para que eu viva uma vida intensa. Talvez eu nem viverei tantos anos aqui na terra, mas que o pouco que eu viver que seja intenso, intensamente na vontade de Deus, intensamente servindo ao Senhor, intensamente influenciando pessoas para o bem, de forma intensa. Eu não quero desperdiçar a única vida que eu tenho para viver para mim mesmo. Eu só tenho uma vida para honrar o Senhor. Eu não sei quanto tempo ela terá. Daqui a pouco, muito em breve, nós vamos embora. E o que temos feito, o que temos preparado e para quem será? Espero que essa palavra fale ao seu coração, porque o meu desejo é que tudo o que vier para fazer, façamos com todo o nosso coração, sabendo que do Senhor nós receberemos a herança, o galardão da herança. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de servi-lo, nos dá o privilégio de adorá-lo. Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos